Você tem um relacionamento à distância? Esse relacionamento está dando certo? Hoje no Repórter MT, a nossa colunista em inteligência emocional, a terapeuta em desenvolvimento humano, Adriana Bender, fala sobre o tema e traz dicas de como manter este relacionamento de maneira saudável. Adriana, realmente relacionamento à distância funciona em algumas ocasiões? Bem, os relacionamentos são sempre assuntos polêmicos e que rende muito para se falar. Relacionamento à distância funciona em algumas situações? Pode funcionar sempre. Mas o que precisa ser entendido é que é diferente de um relacionamento onde as pessoas estão juntas a todo momento. Mas é possível estar distante, né, geograficamente e junto, próximo, muitas vezes até mais do que pessoas que convivem lado a lado? Sim, a conexão emocional, ela independe da geografia, né? É claro que um relacionamento que ele é vivido à distância, ele precisa de muito mais dedicação do casal. Todo relacionamento precisa de muita dedicação, mas um relacionamento à distância precisa de mais cuidado para que você mantenha essa conexão sempre presente, esse contato, essa sinergia entre o casal. E tem um ditado popular que diz que o relacionamento você só percebe se ele é de verdade se você come o sal junto. E nessas ocasiões, com o relacionamento à distância, eu não corro o risco de fantasiar uma pessoa, me relacionar da maneira ideal com alguém, quando na verdade no convívio diário isso pode não ser verdade? Eu não poderia cair numa armadilha? Vamos lá. Essa expressão, para saber se vai dar certo como junto uma bolsa de sal, é porque uma bolsa de sal dura muito tempo, uma bolsa grande. Então, é pelo tempo. O ideal, Cris, nós sempre nos relacionamos com o nosso ideal de relação. Seja um namoro, um casamento que estão todos os dias juntos ou uma distância. Então, essa idealização é um risco que acontece sempre, né? É claro, estando distante é mais fácil de eu fantasiar algumas coisas. Da mesma forma que é mais fácil das pessoas se sentirem inseguras dentro dessa relação. Ter mais ciúmes. Ter mais ciúmes, por conta que existe aquele não contato, existem programas que são feitos separados, vocês vão ter mundos à parte e um mundo de vocês. Uma dica que eu dou para manter a conexão, aliás, algumas dicas por exemplo, escolha um filme e assistam o filme no mesmo horário. Você está ouvindo uma música? Manda para a pessoa e pede para ela ouvir também, para que vocês compartilhem momentos mesmo distantes. Olhem para a lua. Olhem para a lua. Romântica. Exatamente. Pequenas surpresas de mandar entregar uma flor e coisas desse tipo. Tem casais, por exemplo, que se vão fazer uma refeição usam ali o notebook para ter uma proximidade pela câmera, enquanto um está fazendo lá, o outro está fazendo aqui. Então a internet ajuda, auxilia, ela pode ser uma ferramenta dessa conexão? Sim, a internet é muito importante. E pode ser também da desunião? Também. Quais são os cuidados, Dri? Então, em todo relacionamento, as regras precisam ser claras. Quais são as regras que eu falo em contrato de relacionamento, né? Tem muitos terapeutas que fazem, inclusive, esse contrato de relacionamento. Quais são as regras? Quais são os limites? O que é permitido dentro dessa relação, desde que acordado pelas duas pessoas. Então, nós estamos em lugares diferentes, eu vou aqui para uma balada, você vai lá para uma balada, isso não vai acontecer. Por quê? Quando existe um acordo, e esse acordo não é cumprido, e aí agora voltando para a internet, Cris, nada fica encoberto, né? Tem sempre uma foto em algum lugar, alguém que postou, alguém que marcou. Isso tudo, se você não usar da honestidade, da sinceridade o tempo todo, sim, pode atrapalhar muito. Então, entenda uma relação à distância e escolhendo viver uma relação à distância, tenha claro quais são os parâmetros dessa relação, quais são as regras dessa relação. E seja honesto com você e com o outro, seja responsável com seus sentimentos e com os sentimentos do outro. Você acredita que uma relação à distância, quando existe honestidade, comprometimento, ela pode sim dar certo? Pode sim dar certo. Eu conheço casais que namoram à distância
e que inclusive tem um casal que é lindo, que eles irão se casar em breve e viveram todo o relacionamento à distância. Todo relacionamento? Todo o relacionamento à distância. Eles estão juntos todos os finais de semana. Importante, uma relação à distância, quando estão perto, invista muito na qualidade do tempo. Estejam juntos, estejam conectados. Se o seu parceiro vem para a sua cidade, inclua ele na sua rotina para que ele entenda como é o seu dia a dia, para que ele conheça as pessoas da sua rotina, para que ele se sinta parte. Você indo para a cidade dele, ou vice-versa, né? Faça parte do dia a dia. Procure estar presente, procure saber quem são as pessoas que ele convive, que ela convive, para que essa conexão se estabeleça num âmbito maior. É quando você diz em relação, né, vai aí para que se insira ali no cotidiano da pessoa. É importante num relacionamento que as partes, elas convivam bem com os amigos e os familiares da outra. Isso é essencial, um namoro, um relacionamento à distância. Quando há esse encontro, né, físico, se os amigos não aprovam, se a família não aprova, há risco de não dar certo por conta da desaprovação das pessoas? Bem, em qualquer relacionamento, o relacionamento é entre duas pessoas. Mas nós não podemos ignorar toda a estrutura que há em volta. Nos relacionamentos onde vocês estão juntos na mesma cidade e nos relacionamentos à distância. Quando eu me relaciono com alguém, naturalmente eu vou procurar alguém que está de acordo com os meus valores, com as minhas expectativas, e eu provavelmente tenho amigos que pensam igual. Então, é sim importante estar com alguém que tenha uma boa conexão com os meus familiares, com os meus amigos. Mas entenda, relacionamento são duas pessoas. Se vocês estiverem em uma boa sinergia, o casal estiver, vocês conseguem passar por essas questões. Mas é muito mais fácil quando existe uma sinergia com o todo, uma harmonia com o todo. Por isso é importante, porque imagine que você viajou e você conheceu uma pessoa numa viagem, né? Primeiro, em estando de férias, nós somos tranquilos, relaxados, né? E aí, quando você vai se relacionar com essa pessoa no dia a dia, ela vai estar na cidade dela, com os compromissos dela, entendendo que a pessoa pode não te responder naquela hora porque ela está ocupada. Não dá pra ligar no meio da tarde e falar assim, ó, tô aí passando pra te dar um beijo, né? Mas dá pra mandar uma mensagem, um vídeo, alguma coisa assim, e entender o tempo do outro. Aí, vocês se conheceram nessa viagem, a pessoa volta, vocês voltam pra rotina normal. Entenda, são dois posicionamentos diferentes. É a mesma pessoa, mas em momentos diferentes, com um posicionamento diferente. Então, procure estar presente e conhecer todos os aspectos. Isso é muito importante. Para criar um vínculo. Para criar um vínculo. Solidificar, fortalecer. E como lidar com a ansiedade? Porque pessoas que ficam à distância, né, que namoram à distância, que se relacionam à distância, ficam muito ansiosas, inseguras. Como lidar com isso, né? Bem, insegurança é algo interno, Cris. Independente de ser uma relação próxima ou distante, o outro não pode te oferecer segurança. O outro pode agir dentro do que vocês estabeleceram para essa relação. E isso sim dá uma base de segurança, mas a segurança é interna. Da mesma forma que os ciúmes. Não é o outro que provoca ciúmes em mim, sou eu que tenho as minhas questões e me volto. E com ansiedade, eu sou uma romântica, Cris. Então, eu acredito que o sentir é muito bom, né? E estar apaixonado é lindo. Então, lida com a ansiedade de ver, de estar perto, como uma coisa boa. E não ficar toda hora conferindo o celular para ver se a pessoa respondeu. Entenda que existe um tempo entre a sua mensagem e a resposta do outro. E porque hoje as pessoas estão muito urgentes nesse mundo, né, da questão do... Antes a gente não tinha WhatsApp, nós não tínhamos celular, assim, se a gente for lembrar da época dos nossos avós, era por então... carta. Mais distante ainda. Então hoje as pessoas estão muito urgentes, querem estar conectadas o tempo inteiro, e isso também não sufoca? Com certeza. Porque quando responder vira uma obrigação, deixa de ser um prazer, né? Eu quero falar com o meu parceiro quer falar comigo, querendo falar. Agora, eu tenho que acordar e dar bom dia. Eu tenho que responder, porque se eu não responder em 5 minutos, a pessoa vai ficar triste, chateada. Isso pesa a relação. Então,
aproveite os momentos e entenda que não é porque a pessoa não te respondeu em 5 minutos que ela gosta menos de você. Às vezes ela estava ocupada. E até essa saudade, ela é boa de sentir. Porque isso também demonstra conexão. Se você sente saudade, eu costumo dizer que saudade é o nosso coração sabendo que tem pra onde ir. A Gracinha tá romântica hoje. Eu sou uma romântica, Cris. E, Dri, cada um tem uma maneira de manifestar amor? Acho que eu já falei isso aqui em alguma entrevista, que Sim. Existem palavras que não cabem na caixa. Uhum. E amor é uma palavra que não cabe na caixa. Carinho. Então, existe sim a forma de você demonstrar. Deixe claro ao outro qual é a sua forma de demonstrar amor e o que você considera receber amor. E respeite a forma do outro. Nós não somos obrigados a estar dentro de uma relação. Nós somos obrigados a ser responsáveis com os nossos sentimentos. Se uma relação não te cabe, seja a distância ou não force. É como você comprar um sapato no número errado. Então, essas palavras que precisam ser explicadas, elas têm que ser vividas, deixando claro, e você tem que entender se a forma do outro é a que te preenche e escolher de fato com responsabilidade. Apesar de ser uma romântica, Cris, eu não acho que só o amor sustenta qualquer tipo de relação. Não é dessa forma que eu vejo. E o relacionamento, ele traz, sim, autoconhecimento, traz maturidade, quando a gente entende que isso também cabe a nós, não jogar sempre para o outro, que é preciso se redescobrir, manter a própria identidade. Muitos casais, seja relacionamento à distância, relacionamento próximo, eles acabam se modificando por conta do outro e vai perdendo um pouco da identidade. E aí, quando termina um exemplo, você está perdida sem saber para onde ir. Existe identidade, existe individualidade, que são aspectos que devem ser mantidos dentro de uma relação. Eu digo o seguinte, são duas pessoas inteiras, com duas vidas inteiras, dividindo uma vida. E não vivendo uma única vida como se só daquilo dependesse a vida dessas pessoas. Quando a gente diz não perder a individualidade, mantenha os seus gostos, tenha consciência do que é positivo para você. Claro, não dá para viver vida de solteiro dentro de um relacionamento, né? Porque são aspectos diferentes. Mas você não tem que abrir mão das suas amizades, você não tem que abrir mão de coisas que são importantes para você. E com relação à identidade, tem pessoas, isso é muito engraçado, pessoas que mudam de religião quando mudam de relacionamento. Porque ela se torna o outro. E se eu quisesse me relacionar comigo mesma, eu não estava com o outro. Então isso vai pesar. Isso vai pesar e vai levar ao fim do relacionamento ou a um relacionamento muito pesado e difícil de ser mantido. Então, tenha clareza sobre as suas questões e viva elas dentro de uma relação. Quando você diz de trazer crescimento, tudo que nos desafia traz crescimento, né? A forma como nós olhamos. E um relacionamento... Sofrimento traz crescimento. Sofrimento sempre traz crescimento. Não, calma. Não é sempre traz crescimento. Se nós escolhemos aprender com ele. E uma relação, ela te desafia no sentido de que você está desafiado a agradar o outro, está desafiado a fazer esse relacionamento dar certo e transformar ele numa coisa maior. Então isso traz crescimento. E quando eu me deparo com questões, por exemplo, eu penso de uma forma a respeito de um assunto e o meu parceiro pensa de outra forma, aprender com ele me traz crescimento, me abre o horizonte, me dá uma nova forma de ver a vida. Então sim, nós podemos crescer muito numa relação. Os homens estão menos machistas? Eu entrevistei recentemente uma defensora e a gente falou muito sobre isso, sobre o machismo e trazendo números mesmo, né, do feminicídio, da violência contra a mulher, que demonstram que mesmo hoje, nessa contemporaneidade, os homens continuam machistas. Muitos homens, claro, não estou generalizando, mas né, ainda existem muitos que têm uma postura e exigem da mulher uma outra postura. Isso atrapalha muito os pesos das medidas, a falta da transparência das relações. E aí, novamente, eu volto para a questão de você se conhecer. Eu não seria leviana. Eu seria leviana da minha parte afirmar que os homens estão mais ou menos machistas. A sociedade, de maneira geral, e aí existe a consciência coletiva, né? Existe mesmo essa postura de homem pode isso, mulher não pode aquilo, mas eu acho que é muito maior, Cris. É você conhecer, estar ciente dos quais são os seus valores
e se relacionar com pessoas com valores parecidos. Essas relações onde vamos lá, eu sou uma pessoa, eu sou feminista, vamos imaginar que eu sou feminista. Por que eu vou me relacionar com um homem que não pensa igual a mim? Por que eu vou entrar numa relação onde eu vou ser proibida de usar o que eu quero, porque ele se sente ofendido pela roupa que eu uso? Então, quando a gente se conhece muito, você naturalmente vai se relacionar com pessoas que pensam igual a você. Então as afinidades aproximam. Aquela história dos opostos, os opostos se atraem, se combinam, se machucam. Se machucam, né? A menos que estou tão empolgada para crescer que eu resolvi tomar um caminho mais difícil, né? Mas aí eu tenho que também ter essa disponibilidade para lidar com tanta diferença. Dá para lidar? Dá para lidar com tudo nessa vida. Agora, com qual qualidade de vida você escolhe viver, com que paz você escolhe ter dentro de uma relação. Então, eu acredito até que seja um bom tema, Cris, para um outro momento, falar sobre esses relacionamentos doentes, onde as pessoas tentam viver uma relação que não lhes cabe. Sim, ótimo. Vamos anotar para a próxima entrevista. Adriana, relacionamento à distância em qualquer idade? Em qualquer idade. Relacionamento em qualquer idade. Amor em qualquer idade. O jovem, a pessoa da idade madura ou da melhor idade, eles têm a mesma disposição e maturidade para isso? O jovem tem, eu digo de acordo, claro, com a idade. Mas... Maturidade não tem a ver com a idade, né? Porque tem adolescentes de 40 anos e tem velhos de 20, né? Idosos de 20. Quando eu digo de qualquer idade, sim, a forma de se relacionar é diferente, né? Se nós pegarmos lá os adolescentes que eles vivem online, que eles têm conectados, né? Por eles natureza. São conectados, eles se falam o dia inteiro. Imagina a quantidade de caracteres que eles digitam, né? Então, naturalmente, as relações na idade adolescente, elas são mais intensas, tanto presente quanto distantes, né? Elas serão mais intensas e vão envolver muito mais drama, por assim dizer. Sim. Dói mais. Nossa. E é lindo de viver também. E a gente sofre junto, a gente que é mãe de adolescente. A gente vive junto. A gente vive. E aí, numa relação mais madura, por exemplo, pessoas de mais idade, até por às vezes ter alguma questão com a tecnologia, mas sim, eu, como disse, acredito em relacionamento, acredito em amor em qualquer idade. Então dá para viver uma relação à distância, sim, em qualquer idade. Para finalizar, qual é a maior dificuldade do relacionamento à distância? Eu digo qual a maior pegadinha, né? Eu quero que você deixe essa dica. E como driblá-la? O que mais você percebe no consultório que afeta o relacionamento à distância? E como driblar para ser feliz, seja à distância, seja relacionamento lado a lado? Cris, são duas partes, a idealização e a falta de sinceridade. É mais fácil você não ser completamente sincero quando a pessoa não está aqui olhando no seu olho, né? Então, não entra nessa de que você vai falar que vai estar dormindo e vai sair. Não faça isso com você e não faça isso com seu parceiro. Me veio também a questão do WhatsApp, que muitas vezes a mensagem é enviada e interpretada de outra maneira. Entendi. Isso é verdade. Quando a gente fala olhando no olho, é uma interpretação, porque eu escuto o seu timbre de voz, eu olho a expressão do seu rosto e dá um entendimento. Às vezes, até por conta que no WhatsApp, por exemplo, a gente usa uma linguagem muito informal, e aí você deixa de colocar uma vírgula, você posiciona uma palavra de maneira e pode dar uma interpretação errada. Então, invista, por exemplo, em chamada de vídeo, que é uma coisa boa, em ligar, ouvir a voz da pessoa, até porque isso é gostoso, né? Ligação é uma coisa rara hoje em dia, né? As pessoas não se telefonam, mas é tão bom ouvir. E aí, meu bem? Oi, amor? Alguma coisa nesse sentido. E é bom. Então, invista nesse tipo de contato e use as mensagens por escrito quando for primordial que seja dessa forma. Então, e ter sinceridade. Sinceridade. Seja sincero primeiro com você e isso vai te fazer ser sincero com o outro. Leve sempre aquela regra. Eu gostaria que fizessem isso comigo. Porque se eu não faço com o outro aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo, já é meio caminho andado. Adriana Bender, entrevistada de hoje.